Você por acaso lembra quando foi a última consulta que você fez ao oftalmologista? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 285 milhões de pessoas estão com a visão prejudicada no mundo. Cuidar da saúde ocular é fundamental, independentemente se você tem ou não alguma condição específica relacionada aos olhos. No último dia 20, a gente falou aqui no programa sobre a saúde ocular e vocês mandaram muitas perguntas sobre o assunto. E hoje a oftalmopediatra Caroline Masnak volta para responder as suas dúvidas e muito mais que você pode mandar também. Então aproveita. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Sempre uma alegria estar aqui. Para nós também. Doutora, quando a gente fala na saúde ocular, né, realmente é algo que a gente tem que ficar de olho em todos os sentidos, né? Você sabe que a falta de óculos é a principal causa de cegueira reversível do mundo? Olha isso! E que cerca de 20 a 30% das crianças que estão na idade escolar têm algum tipo de baixa visão e não tendo rendimento, porque não estão enxergando direito. E às vezes o diagnóstico é, ai, meu filho é hiperativo, meu filho é desatento, Muitas vezes, não é? Muitas vezes. Isso não é incomum. Devido, inclusive, para crianças já medicadas para hiperatividade, para desatenção, e na realidade ela está ali com uma baixa de visão. É a criança que não enxerga lá na frente, ela cutuca o amiguinho do lado, anda lá no fundo da sala, fica procurando o que fazer, porque ele não consegue participar do que está acontecendo longe dele. E doutora, quanto mais a gente envelhece, mais é possível que a gente tenha algum problema nos olhos? Assim, tem gente que fala, minha vista é ótima, minha vista é ótima, eu já ouvi isso várias vezes. Mas, às vezes, a gente vai percebendo que ela não vai ficando tão boa. Isso é normal do desgaste, além dos nossos hábitos, ou não? Conforme a gente envelhece, da mesma maneira que a nossa pele muda, que o nosso cabelo muda, os nossos olhos também mudam. Então, essa mudança não só de estrutura, né, mas de função, faz com que a nossa visão fique um pouquinho mais fraca. Tanto que a gente chega nos 40, começa a maioria ali com o braço mais curto, né? Essa é a tal da presbiopia, dificuldade de visão para perto. Ela começa em média aos 40, 45 anos. Se você tem miopia antes, que ajuda a gente a enxergar de perto, mas é péssimo para a gente enxergar de longe, essa dificuldade para perto leva um pouquinho mais de tempo para aparecer. Quando a gente tem a hipermetropia ou nenhum tipo de grau, aparece um pouquinho mais cedo essa dificuldade para perto. E a catarata, uma curiosidade, ela aparece lá por volta dos 45, 50 anos em todo mundo, tá? É? Do mesmo jeito que o danado do cabelo branco. Uau, e o que acontece é que algumas pessoas têm um desenvolvimento muito rápido. E aí a visão fica pior mais cedo. Tem outros que vêm muito devagarzinho. Às vezes ele nem percebe que a visão está tão ruim. Porque como é muito lento, ele vai se adaptando àquela visão um pouquinho pior. Então ela vai chegando um pouquinho mais perto da televisão. Muitas vezes essa catarata ela melhora a visão de perto. Então pensa, nossa, mas eu enxergo tão bem de perto. Mas e de longe, está enxergando bem? Não. Aí ele percebe que tem alguma coisa errada. Muitas vezes a gente orienta o paciente, você precisa operar sua catarata, está muito grande. Não está, mas eu estou enxergando muito bem. Vamos fazer a primeira. Você vai ver, na hora que ele faz a primeira, ele fala, nossa, mas eu estou enxergando tão mal. Ele está vendo? A gente vai se adaptando, o nosso corpo se adapta às coisas boas e às coisas ruins. E é esse que é o problema, ele se adaptar às ruins e a gente não perceber o que está acontecendo. Doutor, então todo mundo vai ter que fazer, de repente, uma cirurgia? A grande maioria das pessoas, sim, né? Eu gosto de dizer assim, a gente só não vai ter catarata se a gente morrer antes dela, então é melhor a gente ter catarata, não é isso? Uau! Então, nossa, isso aí ficou chamando a minha atenção agora. É parte do envelhecimento, igual o cabelo branco, né? Todo mundo vai passar por isso, se Deus quiser. Se Deus quiser, exatamente. Que bom que você tem catarata. Isso a gente resolve. Com certeza. Doutora, chegaram muitas perguntas. Sim, bastante. Vamos para elas? Vamos agora. Léo, com você. Bora lá então, vamos ver a primeira pergunta para a doutora aqui, ó, do André Reis, aqui de Piquete, ó, São Paulo. Boa tarde, Abiléu. Fiz cirurgia de correção astigmatismo há 7 anos e diminuiu de 4 para 0,75. Olha que beleza. Fiquei muito satisfeito e parei de usar os óculos. Hoje já tenho sentido um pouco de dificuldade e incômodo. Há riscos maiores que a primeira se optar por nova cirurgia? Muito obrigado, André, pela pergunta, viu? Oi, André, tudo bem? Então, a cirurgia refrativa, que é a cirurgia laser, que é o que eu entendo que você fez, é como se a gente lapidasse um diamante. A gente lapida a superfície da nossa córnea, que é a tampinha do olho, para que a luz entre de uma maneira mais regular e você tenha melhor qualidade de visão. Então, foi isso que foi feito na sua. A segunda cirurgia não aumenta o seu risco de nada, tá? A não ser que você tenha uma córnea que ficou muito fininha. Então, é muito importante você voltar com o seu cirurgião para que ele possa fazer os seus exames novamente e ver se esse pouquinho de grauzinho que apareceu aí novo
se precisa de se consegue corrigir dessa maneira ou se precisa de alguma outra metodologia para isso, tá bom? Nós temos hoje tecnologia para trabalhar até com córneas finas, só precisa saber se a sua córnea está dentro do que é necessário para isso. Com certeza. Acho que é um medo, né, doutora, de voltar e ter que fazer uma nova cirurgia, enfim. Na verdade, não é que o grau volta. Como eu te falei, o nosso olho está mudando, a estrutura está mudando. Por isso que a gente tem progressão do grau ao longo do tempo. Mas quando que é um grau estável? Um grau estável é uma variação abaixo de meio grau no ano. De meio grau no ano? Abaixo de meio grau no adulto, né? Não na criança. Na criança é outra coisa. É outro bichinho, eu gosto de falar assim, é outro pensamento. Mas no adulto, até meio grau é um grau estável, é um grau tranquilo. A gente consegue fazer uma cirurgia refrativa nesse adulto com um bom resultado. Eu fiz cirurgia há 13 anos atrás, estou sem óculos até hoje. Então, é que nem você, começando a ter um pouquinho de dificuldade, já passei dos 45, o braço está ficando curto, mas a gente vai levando até o momento que conseguir levar, né? Boa, vamos para a próxima pergunta. Mais perguntas para a doutora, vamos ver aqui, ó. Da Luzinha Liares, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Boa tarde, meu olho fica embaçado, fiz exames nos olhos e na cabeça e não apareceu nada. Fica direto embaçado e tem hora que não consigo nem ler. O que pode ser? Obrigado, Luzia, pela pergunta. Luzia, pode ser um monte de coisa, tá? Uma delas, quando você fala que tem hora que piora, me faz pensar talvez em olho seco, que é uma coisa muito comum nas mulheres por conta das nossas alterações hormonais e ar-condicionado, ventilador, tempo seco, poluição e eventualmente medicações que a gente possa estar tomando. O olho seco é assim, a visão fica ruim, melhora, fica ruim, melhora, a gente assiste televisão ou está lendo muito tempo, aquilo piora e fica ruim por um tempo. Então, às vezes conversar com o seu oftalmo, às vezes procurar um outro colega que faça parte de superfície ocular, possa trazer uma melhor identificação do seu problema. Uma outra coisa que a gente tem que estar atento é se você está tendo variação da tua glicemia. Às vezes tem um diabetes escondido aí que você não está sabendo, ou o seu diabetes está descontrolado e isso causa muita alteração de visão de acordo com a variação do açúcar no sangue, tá? Então fique atento a isso. Boa. Mais perguntinhas, doutora? Coloca pra gente. Da Thaís Fragoso, de Salvador, Bahia. Boa tarde, eu gostaria de saber quais são as causas da catarata. É preocupante quando ocorre na juventude? Tá. Thaís, catarata, o mais comum é acontecer pelo envelhecimento, tá? Mas ela pode vir após um monte de coisa. Inclusive, a gente nasceu com a catarata, tá? Tem um tipo de catarata que a gente chama de congênita, o neném nasce com ela e aí essa pode, se atrapalhar muito a visão, causar baixo de visão lá na frente, se não tratado quando pequenininho. A gente tem a catarata infantil, que é uma má formação lá do cristalino que vai aumentando conforme a criança vai crescendo. E aí, dependendo da visão, a gente tem indicação de cirurgia ou na época de adolescência. Podemos ter catarata após trauma, após quadro inflamatório no olho, após choque elétrico, então, após uma exposição luminosa muito forte. Então, existem vários motivos para que a gente possa ter uma catarata fora do período, vamos colocar como normal, né, do envelhecimento. Existe uma característica de catarata precoce, que normalmente isso é familiar, aí a catarata vai aparecer por volta dos 40, final dos 30 anos. E aí esses casos normalmente eles crescem mais rápido, e aí a gente precisa operar antes. E a danada da catarata, quem tem asma e usa muito corticoide também pode ter catarata mais cedo. Olha isso, mas não é algo que é preocupante, né, doutora? Não. O tratamento é feito da mesma forma. O tratamento é feito da mesma forma. É claro que existem algumas situações, por exemplo, após um trauma, né, uma pancada no olho. Para formar uma catarata significa que o impacto foi tão grande que ele desorganizou aquela lente lá dentro. Então, a gente tem risco daquela lente eventualmente ter perdido o suporte, a gente não conseguir colocar a lente no mesmo tempo da cirurgia, precisar de uma segunda cirurgia, ter uma lesão de uma retina associada. Então, é importante, se for após um trauma ou após um quadro inflamatório, que também pode causar essas alterações, estar muito ciente dos riscos, dos benefícios da cirurgia e de que eventualmente possa precisar de mais de uma cirurgia. Então, conversar com o oftalmologista é a melhor coisa nesse cenário, tá bom? Boa. Mais perguntinhas? Jefferson Borges, de Cuiabá, Mato Grosso. Que demais, né? Brasil inteiro falando com a gente. Maravilhoso. Boa tarde. Há novidades de tratamento para distrofia de cones? Distrofia de cones, vou explicar o que é, tá? É uma doença genética que acomete as células que fazem a gente ter qualidade de visão, o nosso foco. Eles ficam na região central do nosso olho, é o que dá a nossa percepção de cores, de qualidade de visão. Essa doença faz com que essas células vão morrendo. O nosso corpo entende que aquelas células é como se elas não pertencessem àquele lugar, então ele vai destruindo aquelas células. Então a pessoa perde a visão central, a capacidade de perceber detalhes
e as cores. Ela é progressiva, pode começar muito cedinho ou mais para a idade adulta. Mas a gente, infelizmente, ainda não tem tratamento disponível no mercado para isso. Em termos de terapias gênicas, a gente tem hoje disponível só para a doença que é a retinose pigmentar. Para os cones ainda não, mas tem muita pesquisa sendo feita, tá? Pode seguir para os próximos anos, apareça alguma coisa, não esmoreça, não perca a vontade de fazer as coisas e a gente consegue aprender a fazer tudo de novo, tá? Mesmo com baixa visão, só você procurar o auxílio que você precisa. Boa. Mais perguntinhas com você, Léo. Mais perguntinhas para a doutora. Bora ver aqui, ó, da Leandra Castro, de Minas Gerais. Boa tarde, doutora. Eu sinto flashes de luz no canto dos olhos frequentemente. O que pode ser? Obrigado, Leandra. Leandra, a principal preocupação da gente quando a gente vê flashes de luz é alguma alteração na nossa retina. Normalmente alguma tração. Dentro do nosso olho tem um gel e ele é grudadinho lá na nossa retina. Quando esse gel se separa da retina, às vezes a gente tem alguma areazinha que ficou grudadinha lá e conforme a gente movimenta, ela puxa a retina do lugar. Esse estímulo no tecido pode gerar flash de luz. Então, se você está percebendo flash e ele está persistente, vá ao oftalmologista. Isso pode ser um sinal de alguma alteração lá na periferia. Mas pode estar relacionado também a estresse, tá? E às vezes, quando ele vem por um período, dura lá alguns minutos, depois vem a dor de cabeça, pode ser uma enxaqueca com áurea. Então, não dá para eu bater o martelo para você para dizer realmente o que é. Mas essas possibilidades, elas têm que ser excluídas, e principalmente as lesões retinianas, porque se a gente detecta cedo, a gente consegue tratar e evitar a evolução para um descolamento de retina, por exemplo, tá? Então, se isso tem sido frequente, se tem sido contínuo, corre para o oftalmo aí perto de você. Boa, doutora. Essa coisa do estresse é complicada, a gente até já falou aqui, né? E uma vez eu fui ao oftalmo, eu nasci com estrabismo no esquerdo, ok, passou. Depois o meu direito começou a ficar assim. Ela falou assim, ó, você anda muito ansiosa, muito estressada, porque um olho queria compensar o outro. Isso existe mesmo, doutora? Existe. Você imagina que ali os dois trabalham juntos, né? Para ser um time. Um olha para cá, o outro olha para lá também. Por isso que a gente tem a percepção de profundidade. Quando eu tenho um estrabismo que não é tratado nas idades mais novas, a gente pode às vezes até conseguir alinhar o olho, mas o paciente sempre está escolhendo um olho ou outro para enxergar. Quando eu entro num estresse muito grande, num trauma psicológico, por exemplo, muito grande, ou numa situação de burnout mesmo, né? Estou na minha capacidade máxima de trabalho. O nosso cérebro começa a dar prioridades para o que mantém a gente vivo. O olho não mantém a gente vivo, apesar dele ajudar muitas vezes, né? Mas, então, às vezes, essa coordenação que é para ser fina, ela começa a ser deixada de lado, porque o cérebro tem outras coisas mais importantes para se preocupar ali. Quando a gente tem um estresse muito grande, o corpo entende assim, eu preciso lutar ou eu preciso fugir. É o bater ou morrer, ou eu vou fugir daqui ou eu vou ter que lutar com alguma coisa. Então, esse sentido de defesa, ele sobrepõe a qualquer outro sentido. Ali é bater o coração, respirar e preparar o seu músculo para você correr ou você lutar. Então, essas coordenações mais finas a gente acaba perdendo nesses níveis de estresse. Por isso que é importante a alimentação. Lá, aquela senhora de 28 anos, né? A gente brincar, 82 anos. Atividade física, alimentação, ser feliz e tirar o peso das coisas que você não consegue resolver. Eu sempre falo assim, você consegue resolver isso? Qual que é a importância disso na vida? Nossa, é muito importante, mas você consegue resolver? Não. Então, tudo bem. Essa não é a sua prioridade agora. O que você pode resolver ou fazer para melhorar? Né? A gente foca no problema, mas não enxerga a solução. Pensa na solução. Né? E a gente consegue diminuir um pouquinho a carga, sabendo que a gente vai resolver aquele problema que está atormentando a gente. Às vezes é só um jeito de mudar. Sai do problema e olha o que você precisa fazer para resolver. Isso ajuda a reduzir o nosso nível de estresse também. E o olho volta ao normal. Volta ao normal, volta ao normal, volta sim. Voltou. Mais uma perguntinha. Cristiane, São Paulo, boa tarde. O que causa o coágulo no olho e a pessoa fica sem enxergar? Vamos lá. Coágulo no olho é um sangramento no olho, né? Isso pode acontecer na parte anterior do olho, então na frente da íris, da parte colorida. E aí pode ser autogerado, uma alteração da parte vascular ou um pico de pressão muito grande que causou um vazamento, um rompimento de um vaso lá dentro, um trauma, um processo inflamatório pós-cirúrgico. Na parte de trás no olho, para trás da íris, diabetes, pressão alta, um esforço muito grande, por exemplo, um mecanismo de compressão. Eu estava ali, caiu uma coisa muito pesada em cima de mim, eu fiquei ali e não conseguia respirar. Isso pode causar sangramentos dentro do nosso olho.
Diabetes eu já falei, né? Oclusões vasculares, o fechamento de um vaso lá dentro do olho, ele pode fechar, a pressão continua, ele romper, gera um sangramento muito grande lá dentro do olho. Então, várias causas podem gerar sangramento, outra delas é o descolamento do gel do olho. Se você não tem nenhuma doença de base, não aconteceu nada disso, às vezes aquele gelzinho, na hora que ele solta, ele acaba beliscando um vasinho, aquele vaso rompe, enche o olho de sangue. Essas, na grande maioria das vezes, absorvem sozinho, usando medicação, fazendo repouso e hidratação. Mas é muito importante você procurar a causa, porque algumas vezes isso pode ser grave. Se você não cuidar, você pode ter, inclusive, perda definitiva de visão. Tá? Uau! Mais perguntinhas? As perguntinhas para a doutora, vocês são demais, viu? Muito obrigado. São várias perguntinhas. Muito bom, Do né? Júlio A pessoa gosta São dos ótimas olhos perguntas, aqui. né, doutora? Boas, São muito perguntas boas. muito pertinentes, tá? Vamos ver aqui, ó. Do Júlio César Beraldi, de São José dos Campos, aqui do ladinho, ó. Boa tarde. Um pregador bateu no meu olho. Até hoje eu sinto uma dorzinha. É perigoso? Obrigado, Júlio, pela pergunta. Júlio, eu não sei há quanto tempo que bateu esse pregador no seu olho, né? Se foi há 2, 3 dias atrás, uma semana, você vai ter dorzinha mesmo porque machucou. Se a visão tá boa, tá tudo tranquilo, se você puder procurar um oftalmo, sempre é interessante. Se tem muito tempo, será que não tem algum pedacinho desse pregador lá dentro? Será que não entrou alguma coisa lá no seu olho ou machucou e ficou alguma irregularidade? É difícil a gente dizer o que aconteceu quando a gente está de fora, né? Algumas vezes a gente pode ter uma dor, se foi um trauma muito grande, pode ficar aquela dorzinha, aquele desconforto por muito tempo, mas é importante ter certeza que não tem nada lá no seu olho te machucando ainda. Então, corre para o oftalmo, não deixa bobear não. Final de ano, as coisas sempre complicam em Natal e Ano Novo, né? Quando tá todo mundo de férias. Exato. Então, não deixa chegar lá não, vai procurar antes. Boa. Mais perguntinhas, Léo? Mais perguntinhas, bora ver aqui, ó, da Manuela Pires, do Rio de Janeiro, Brasil inteiro ligado. Boa tarde, tem uma sensação de choque repentino no centro do olho. repentino. O que significa? Obrigado, Manuela, pela pergunta. Manuela, choque repentino, ninguém me falou desta maneira. Eu imagino que seja como se fosse uma fincada, uma fisgada, uma sensação de pontada. Essas sensações de pontada, de agulhamento, elas normalmente estão relacionadas ao ressecamento da superfície do olho. Muitas estão associadas a um lacrimejamento que vem depois. O que acontece? A superfície do olho resseca, as terminações dos nervos que estão ali, eles ficam aparentes em contato com o ar e o ar irrita essas terminações. Então, ele dá aquela dor aguda. Quando isso acontece, a gente dá aquela fechadinha no olho, comprima a glândula lacrimal e ela libera aquela quantidade enorme de lágrima que pode vir acompanhado desses tipos de sintomas. Se você tem tido isso frequentemente, provavelmente você deve estar com o olho um pouquinho seco. Principalmente se isso acontece quando você está no celular, ou está lendo alguma coisa, ou está assistindo televisão. Então, vale a pena o uso de um lubrificante e avaliar com o teu oftalmologista a tua saúde geral, porque o olho seco não é só pelo ressecamento do ambiente, né? Ele pode estar associado a algumas doenças, principalmente doença reumatológica. Lúpus, artrite reumatoide, artrose, bico de papagaio, que o pessoal conhece, né? Bem, a gente conhece bastante, então é importante avaliar. A consulta com o oftalmo, eu sempre falo, as pessoas vão, porque eu vou fazer meu óculos. Não, a consulta com o oftalmo não é pra gente ver óculos. O óculos é a cerejinha do bolo. Quando tá tudo bem, a gente passa o óculos. É principalmente a prevenção, gente. O nosso olho é uma continuação do nosso cérebro. Quando a gente tem uma lesão no cérebro, a gente fica com uma sequela, não é isso? Tem que fazer uma cirurgia, teve um AVC, teve um derrame, teve alguma coisa, fica-se uma sequela. O nosso olho é a mesma coisa. Todas as lesões que a gente tem ali podem deixar sequelas, às vezes sequelas muito graves. Quando a gente faz a nossa consulta de rastreio, toda mulher vai todo ano fazer lá o Papa Nicolau, o exame de prevenção, o olho também é uma prevenção. Principalmente nas crianças que não sabem falar como é que elas estão. Não tem padrão de comparação, ela está desenvolvendo. Então, eu estou enxergando aqui, amanhã eu enxergo um pouquinho mais para frente, depois, se eu parei aqui, eu não sei como enxergar melhor do que aquilo. Então, a criança não reclama. Então, a avaliação de prevenção, ela é importantíssima para a gente manter a visão saudável e garantir desenvolvimento na criança e no adulto, tá? Com certeza. Então, faça o seu anual, não perca a oportunidade, não. Faz o seu check-up anual. Isso mesmo. Né? Aproveite. Exatamente. Doutora, você é maravilhosa, volte sempre. Não, muito obrigada. Muito obrigada. Feliz Natal, se a gente não se vê antes. Nós. Amém. Para todos nós, amém. Amém, viu? E até ano que vem. Com certeza, estarei aqui, só chamar. Você de casa aproveita para seguir a doutora @Caroline Masnak, tá aparecendo para você aí. O telefone é o 12 3211 9010. Um beijo para você, viu? Foi incrível o evento, né? Sucesso. Foi sucesso. Ah, que mesmo. gostoso. Foi mesmo. Parabéns, Muito viu? obrigada. Um beijo.